já aqui de volta com o seu Radar Master, 9 horas e 58 minutos. A gente continua aqui ao vivo, trazendo muito conteúdo para vocês. E olha, a gente vai conhecer agora um pouco sobre a Fundação Margarida Alves. E quem conversa com a gente é a Tâmisa Rúbia, advogada e educadora social, e também Marcelo Soares, ele que é assessor de comunicação da Fundação. A gente vai entender um pouco da história e principalmente quais são os programas, o trabalho da Fundação aqui na Paraíba, em João Pessoa. Muito obrigada aos dois, sejam bem-vindos. Obrigado, Gilmara. É um prazer estar aqui no programa e falar um pouco sobre a Fundação, né, Margarida Maria Alves. A Fundação ela foi criada em 1994, né? Foi fundada pelo Dom José Maria Pires, que era um arcebispo da Paraíba na época, e ela atua na defesa dos direitos humanos em projetos sociais aí, ao longo desses 28 anos, né? Sim. Então, a gente está atualmente com 3 projetos atuando. A gente está com um projeto que atua muito com juventudes, atua com violência contra as mulheres, né? E atua muito com direito à cidade, com atividades em ocupações urbanas, em grupos de mulheres na Grande João Pessoa, em Bahia e Santa Rita. Está com um projeto também que trabalha com defensores de direitos humanos, né, na proteção deles. E a gente está com um projeto que atua com grupos reflexivos aí de homens que estão em situação judicial, né, que é o caso que a Tâmisa atua, né. Ela faz essa participação junto com esses grupos, né. Então, a gente tem essa amplitude de ações ao longo de 28 anos, uma entidade aí que a gente já tem reconhecimento nacional. Temos um curso de formação de juristas populares, que é um curso que leva direito e leva acesso à justiça para pessoas que atuam em movimentos sociais, pessoas que são de baixa renda. Então, a gente tem uma atuação voltada sempre para o social, né, sempre para essa discussão sobre os direitos humanos e sobre essa melhoria das condições de vida da sociedade, né? Esse trabalho realizado pela Fundação, ele já acontece há muito tempo, como você disse. Vocês têm percebido quais resultados mediante esses projetos sociais que você já citou aqui para a gente? A gente, por exemplo, o curso de formação de juristas é um curso que existe desde 99, né, e a gente já faz formação para esse pessoal, como eu falei. Então, a gente tem visto, por exemplo, nesse curso, muitas pessoas que passaram a se interessar pelo estudo, estudar, fazer faculdade, muitas pessoas que começaram no curso sem nenhuma formação, sem nenhum conhecimento, e foram, por exemplo, fazer curso de direito, fazer curso de assistência social, e se interessaram muito. Então, a gente viu que tem as ações que a gente já fez ao longo desses 28 anos, tem uma repercussão muito interessante, principalmente pessoalmente nas pessoas que participaram, né, nos beneficiários que a gente tem, né? E a gente também já trabalhou com uso capião de locais para dar acesso às pessoas para suas moradias, né? A gente uma batalha que a gente tem aí, a justiça lenta, a gente sabe, então a gente já está aí há mais de 20 anos em alguns casos, e a gente tem visto que o pessoal tem conseguido ficar com o seu local, tem conseguido ter essa formação, se interessar pela informação, pelos direitos humanos, né? E eu acho que isso um dos principais resultados que a gente tem, né? Ultimamente a gente tem feito, por exemplo, uma atividade numa ocupação da Nova Canudos, aqui em João Pessoa, onde a gente fez uns circos de bananeiras para melhorar a sustentabilidade do saneamento local, por exemplo, né? E a gente está fazendo isso em várias casas, e isso aí tem dado um resultado legal na comunidade. As pessoas estão conseguindo ter um saneamento que não tem, que a ocupação não tem, por exemplo, e que tem sendo feita por a gente, né? Então, são pequenos resultados que a gente considera grandes resultados para a gente, porque modificam a vida dos nossos beneficiários em algum patamar, né? Então, a gente considera isso um grande passo que a gente consegue fazer, nesses pequenos passozinhos, mas um grande passo para a gente. E como é que faz para participar desses projetos? A gente tem uns projetos que são financiados por entidades, né, tanto estrangeiras, e aí algumas entidades e instituições locais, e esses projetos a gente tem alguns que são já fechados com entidades que a gente tem como parceria, e outros não, como, por exemplo, o curso de Juristas Populares é um curso que ele é aberto para quem participa de movimento social, quem está em algum grupo, seja associação, seja um grupo de mulheres, por exemplo, um grupo de jovens, enfim, e ele é aberto para a sociedade no geral, né? A gente sempre abre inscrições, a gente está com uma turma atualmente, e acontecem aulas a cada 15 dias, nos sábados, na Fundação mesmo, na sede da Fundação, e a gente dá noções de cidadania e noções de direito, né?
E aí esse curso ele sempre está aberto. Agora, no momento, a gente está com inscrições fechadas porque ele já começou a turma. Mas, assim, no final do ano, a gente já abre inscrições para uma nova turma. E aí a gente já recebe pessoal para vários espaços, inclusive do interior do estado, às vezes vem participar. E essas inscrições são feitas na fundação, virtualmente, tem algum link? Como é que faz? A gente tem um site, né, que é fundaçãomargaridaalves.org.br, né? Então lá a gente sempre disponibiliza uns links, as informações sobre esse curso e sobre outras ações que a gente faz. Sim. E a gente tem na nossa própria sede, que é na rua Irineu Joffre, aqui número 185, ali no centro, né, perto da João Machado, em que a gente está disposto sempre lá para quem quiser ir lá, conhecer a fundação e entender um pouco nossos projetos e também se inscrever em alguma atividade que a gente esteja fazendo. Estamos lá abertos à visitação. Vocês divulgam e aí abre inscrições, é isso? Exatamente, exatamente. A gente sempre faz a divulgação do curso e já abre as inscrições e o pessoal se inscreve, né? No caso do curso de juristas populares, né? Nos outros projetos a gente faz uma parceria. A gente está com parceria com o Movimento de Trabalhadores por Direitos, por exemplo, que é o MTD, que é um movimento daqui, com o IVP Paraíba, que é um movimento lá da comunidade São Rafael, de juventude, com a Associação de Mulheres de Jardim da Esperança, lá em Bahia, por exemplo, e outras atividades que a gente tem feito ao longo aqui do estado, que são atividades mais fechadas, elas não são abertas ao público, mas são atividades que a gente faz com essas parcerias, e essas parcerias indicam os beneficiários que vão ser feitos e a gente vai fazendo as atividades, né? Quando vocês fecham uma parceria, a fundação entra com o quê? Com profissionais, com o quê exatamente? Perfeito. A fundação, ela geralmente faz uma parceria para entrar com a equipe técnica, né, que vai dar as atividades. Por exemplo, quando a gente está fazendo atividades sobre sustentabilidade, saneamento, a gente tem oficinas de produção de sabão ecológico, por exemplo. Um técnico vai lá até o local, até a comunidade, faz oficina, participa, fala, mobiliza as pessoas do local. Então, a gente entra com essa parte técnica e, às vezes, dependendo, com a parte de transporte que precisar, com a parte de alimentação, se precisar da atividade, essa parte mais, digamos, financeira nesse aporte, né? E a parceria, a entidade que a gente faz a parceria, no caso, entra com a mobilização das pessoas, com as indicações dos locais para se fazer, que ela acha interessante ser feito, e com essa parceria mesmo desse contato, de ver, de organizar as atividades, ver o que vai ser feito, o que não vai ser feito, e aí ela entra com essa parte, né? Vocês estão abertos a parcerias hoje? Como faz para o telespectador que gostou, que quer fazer uma parceria com a fundação? Sim, a gente está sempre aberto a parceria, alguma atividade que muitas pessoas, inclusive, entram em contato com a gente para a gente fazer a oficina de produção de sabão ecológico, que é uma atividade que a gente sempre faz. E a gente está sempre aberto, a gente pode entrar entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, né, que é fundação@fundaçãomargaridaalves.org.br, isso tudo sem acento, sem tio, né? E a gente tem lá nossa sede, como eu falei, na Irineu Joffre, número 185, lá no centro, que a gente também está aberto a receber visitas. E a gente tem também nossas redes sociais, a gente tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, a gente sempre está com os perfis da fundação lá, que você também pode entrar em contato, mandar uma mensagem, inbox e falar com a gente para a gente ver uma parceria possível. Perfeito. Tamos, a gente tem o projeto Repensar, não é isso? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre ele. É no âmbito da violência doméstica, mas traz uma reflexão principalmente para os homens, é isso? Bom dia, Gilmara. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Então, o projeto Repensar, ele tem início no final do ano 2021. Sim. E ele surge justamente a partir de uma parceria entre o Ministério Público Estadual, através do Fundo de Direitos Difusos, com a Fundação Direitos Humanos Margarida Maria Alves, da qual eu e Marcelo fazemos parte. E o objetivo principal do projeto é justamente trabalhar a questão da violência doméstica contra a mulher a partir de uma perspectiva da construção da masculinidade. Ou seja, num viés educativo, no projeto trabalha com homens que estão respondendo a processo judicial. Já é um homem que responde por violência doméstica? Que já responde por violência doméstica, por crimes previstos na Lei Maria da Penha, e com esse intuito de fazê-los refletir realmente sobre a cultura de violência que permeiam as relações de gênero, que interferem na forma como eles constroem os papéis sociais de homem, de mulher, e que contribuiu para a prática da conduta criminosa. É muito interessante esse projeto e essa perspectiva que você traz por dois pontos, sem falar que é importante, né? Primeiro, que vocês estão tratando dos homens que já cometeram a violência, ou seja, vocês estão despertando nesses homens
o entendimento de que aquele ato, aquele crime cometido, ele parte de um princípio que vai muito além somente da agressão, da violência, do ato, né? Eu falo do crime feito, ocorrido. Vocês trazem a reflexão de que isso começou há muito tempo, isso começou na construção desse homem na sociedade, começou no entendimento que ele tem, você citou bem, do papel de homem e mulher, ou seja, daquele papel de posse, de dominador, de que tem ali o controle sobre a vida das suas mulheres, e aí sejam mães, esposas, filhas e etc. E vocês trazem justamente isso, essa concepção de que parte de uma estrutura preconceituosa, machista, que gera esse homem agressor. Ou seja, vocês estão tratando a origem da situação, a origem do problema. Vocês não estão apenas ali tentando punir esses homens, ou tentando fazer esses homens mudarem suas concepções, o que é importantíssimo. Mas, principalmente, vocês trazem para eles o entendimento de que isso aqui, o que aconteceu, a violência doméstica, ela foi somente o resultante, foi o resultado, foi a gota d'água, mas já vem um processo muito antes disso. Como é que vocês têm sido recebidos por esses homens? Como é que vocês têm visto esses homens na discussão, de fato, dentro do projeto? O que tem sido gerado nesses homens? Perfeita colocação, Gilmara. O projeto Repensar, ele vem justamente com esse sentido de atuar no espaço em que o sistema de justiça criminal não tem como chegar pela própria estrutura que ele tem. Realmente essa possibilidade de que os sujeitos envolvidos num processo de violência possam se colocar, possam compreender o que aconteceu, né, e que existe toda uma estrutura realmente, uma violência estrutural na cultura, que nos leva até essa situação. E a receptividade em relação a esses homens tem sido muito positiva. Nós desenvolvemos, como o Marcelo falou, grupos reflexivos, essa é a metodologia. Então, um espaço de diálogo direcionado, orientado, e um espaço de compartilhamento. Tem sido bem recebido, nós estamos terminando o primeiro grupo, primeira turma de homens, e percebemos que o resultado é positivo. Eles têm se colocado, eles conseguem expressar sentimentos, emoções, eles conseguem compreender em que sentido eles atuaram, por que eles atuaram dessa forma, se conectar, né, com toda essa construção da violência estrutural. Mas nós também atuamos, né, em uma segunda vertente, nós também atuamos de maneira preventiva com as mulheres. Que também não deixa de ser preventivo para com os homens. Sim. Né? Porque vocês estão prevendo, assim, tratando algo para que eles não façam novamente também. Né? Sim. Para que eles quebrem realmente o ciclo da violência. E com as mulheres tem esse caráter preventivo e também educativo, justamente no sentido de fazê-las compreender como funcionam os ciclos da violência, identificar se elas estão fazendo parte, né, de uma relação violenta, e também de orientá-las em relação aos mecanismos legais e à rede de proteção que pode ser acionada caso elas ou qualquer outra mulher que elas conheçam esteja vivenciando uma situação de violência doméstica. Quem são essas mulheres também? Essas mulheres são encaminhadas ao projeto através do Ministério Público, não necessariamente... Mas são vítimas da violência? Não necessariamente mulheres que foram vítimas de violência, sim, mas também trabalhamos com mulheres que são vítimas de violência, mas são públicos específicos selecionados pelo Ministério Público e que são encaminhados à Fundação para que sejam trabalhados realmente de maneira preventiva. No caso dos homens, eles são obrigados a participarem desse projeto ou eles são convidados? Então, depende da situação, Gilmara. Alguns homens são obrigados, porque já faz parte do cumprimento realmente da pena, da pena que eles receberam. Outros são convidados, porque ainda está no curso do processo, e são orientados pelo Ministério Público a participar desse projeto. Eu digo isso porque no momento que a gente vê o convite sendo aceito, né, a gente entende que há, de fato, uma vontade de entender aquilo. Obviamente que, mesmo sendo obrigado estando lá, ele pode se colocar também a gostar daquele entendimento, a querer, de fato, repensar, como chama o projeto, como tem o nome do projeto, repensar suas atitudes, suas maneiras, sua conduta, seu entendimento enquanto indivíduo, enquanto sujeito, enquanto homem, né, em uma sociedade que foi construída, que é baseada em conceitos completamente machistas, no sentido de que dá muito mais condições, né, de ser quem são os homens, esquecendo
quem são as mulheres. Ou seja, a gente vive em uma sociedade onde essa estrutura, ela trabalha todos os dias para fornecer muito mais mecanismos e aí muito mais vantagens, muito mais benefícios ao homem, né? Às vezes até, eu costumo dizer que o machismo, a gente precisa até dizer isso aqui, com base nesse projeto, ele não é só contra as mulheres, ele não só faz vítimas das mulheres. O machismo também faz os homens vítimas iguais às mulheres. No momento em que o homem não pode chorar, porque se chorar é fraco, isso é o machismo fazendo o homem de vítima. No momento que ele não pode expressar seus sentimentos, isso também é o machismo ali consolidando, enraizando comportamentos no homem. No momento em que o homem não pode se sentir livre, ele tem que ser necessariamente aquele que provém financeiramente uma família, ou seja, o homem é obrigado a trabalhar para dar uma condição à sua família. Isso maltrata o psicológico dos homens. Então, a gente tem que entender que não é só as mulheres que são as vítimas do machismo. No momento em que o homem, inclusive, chega ao ponto de violentá-la, por mais que ele esteja agindo de forma errada, por mais que ele esteja ali cometendo um crime, mas ele também está sendo uma vítima de um processo histórico, cultural, que ao longo de gerações tem formado esse tipo de homem. Quando a gente fala do projeto, que você falou que teve início, quais são os planos? Vocês estão finalizando agora uma turma, né? Você falou inclusive dos resultados, bastante interessantes. Quais são os próximos passos? É gerar uma nova turma? É levar esse projeto para outras instâncias? É conversar não somente com homens que cometeram a violência, mas também, como você falou no começo, as parcerias. Poderia ser possível uma parceria nesse âmbito, seja nas escolas, seja em comunidades? Qual é os próximos passos? Quais são os próximos passos do projeto? Sim, perfeito. Agora nós estamos concluindo a primeira turma, como eu falei, mas já temos a data de início da segunda turma. Já dia 4 de agosto estamos aí. Abre para as mulheres e para os homens, Clâmsia? Por enquanto, as primeiras atuações do projeto são com os homens. Né? Nós desenvolveremos 4 turmas de homens, 4 grupos, em torno de 15 a 20 homens que participam conosco, encaminhados pelo Ministério Público, e terminando essa primeira fase, nós iniciamos mais 4 grupos com as mulheres. Entendi. Esses são os primeiros passos do projeto. Também tivemos algumas atuações indo em comunidades, ministrando palestras justamente sobre essa questão, as questões de gênero, sobre violência. E sim, nós estamos abertos sim, a outras parcerias para que esse projeto, essa ideia possa ser expandida. Porque não é somente no espaço da violência doméstica, mas, como você disse bem, Gilmara, toda essa construção cultural precisa realmente ser trabalhada em outros espaços. E por que não nas escolas, por que não nas comunidades, enfim. Então, estamos sim abertos a esse espaço de só queria pontuar, né, que esse projeto ele é um projeto em parceria com o Ministério Público da Paraíba, né, através do Fundo de Direitos Difusos, né. Então, ele é um projeto que ele tem um período para ser realizado e a gente está fazendo esse projeto dentro das condições que possíveis e estamos realizando, né. Mas, claro, como você colocou, a gente sempre está aberto, como eu falei antes, né, das pessoas, quem quiser uma palestra, quem quiser umas atividades sobre, por exemplo, falar sobre, que é importantíssimo, como você colocou também, homens que não estão em questões penais, mas que necessitam serem também dialogados sobre. Desse viés preventivo que a gente falou. Exatamente. Né? Não só proporcionar esse repensar, essas reflexões, esse entendimento. Acho que o principal é isso, o entendimento dessas questões para homens que já cometeram crime de violência doméstica, como também para aqueles que podem vir a cometer em algum momento. Então, se a gente antecipa esse debate, se a gente antecipa essa reflexão para esses sujeitos, que a gente sabe que é uma grande maioria, a gente sabe que é enorme, né? É difícil, eu acho que tratar de gênero com mulheres é mais fácil, porque ela se coloca melhor no lugar. Agora, quando a gente parte para tratar, entender, refletir sobre gênero com os homens, eu vejo que há uma reluta maior até de sair desse espaço de poder que já lhe foi lhe dado, né, que ele já está, que já lhe pertence, para se colocar como alguém que pode desconstruir tudo isso. Eu acho que esse processo de desconstrução é muito mais fácil para as mulheres, é muito mais possível para as mulheres, porque são as maiores vítimas, né, entendem que isso lhe causa muitos problemas, do que necessariamente para o homem, que é aquele que faz, que é aquele que já está ali na comodidade,
que já está ali muito inserido nos benefícios que aquela sociedade, que essa sociedade machista lhe dá, e que é difícil abrir mão disso, é difícil dizer, mas como assim eu fui criado nesse sentido? Como tudo que eu sou hoje vem desse discurso, vem desses benefícios, vem de dizeres tão simples, como, por exemplo, como eu falei, homem não chora, né? Você é o irmão mais velho, você tem que cuidar da sua irmã, você tem que cuidar da sua mãe. Como isso me afeta? Eu acho que difícil para o homem é entender isso. Justamente. Como é que essas palavras tão simples, tão corriqueiras, tão familiares, né, que estão ali, às vezes numa rodinha de conversa, às vezes numa mesa de um almoço, de uma janta, né, de um encontro em família, podem me afetar. Eu acho que o difícil é tornar isso, é fazer esse entendimento chegar aos homens. Então, assim, eu até parabenizo, né, não só o Ministério Público, mas também a Fundação, por todo esse trabalho, não só no âmbito do projeto Repensar, mas todos os trabalhos que já foram citados aqui. Trabalhar com direitos humanos num país que nós vivemos, no momento que nós vivemos, eu acho que é cada vez mais difícil, né? Principalmente ao ponto de ser entendido e respeitado. A gente tem vivido um momento onde falar de direitos humanos é quase um crime, né? Quase você tomar para si um alvo no peito, nas costas. Então, assim, infelizmente, muitas pessoas não entendem ainda o que é o direito humano. Por quê? Porque o direito humano tem sido politizado, tem sido colocado em bandeiras que, na grande maioria das vezes, não limitam, na verdade, limitam os direitos humanos. Não são o que os direitos humanos, de fato, é. Porque você defender que uma pessoa seja legítima na sociedade, que uma pessoa tenha seus direitos, isso é, de fato, os direitos humanos. E algumas pessoas confundem tudo isso. Algo mais que a gente possa acrescentar, fiquem à vontade. Eu só queria colocar dentro desse projeto Repensar, né, a gente também tem dentro da programação de fazer um encontro sobre essa discussão exatamente sobre esse tipo de metodologia, né, de justiça restaurativa, de discussão de grupos reflexivos, porque é uma metodologia que não é originária da Fundação, ela existe já há algum tempo, já feita em alguns outros locais, e a gente também tem essa proposta de fazer um encontro ao final do projeto, trazendo pessoas de outros estados para discutir essa metodologia, porque também é uma metodologia importante, eu acredito, né, de ser divulgada e ser trabalhada. Justiça? Né? Justiça restaurativa. Restaurativa. Né? Digam para a gente o que significa. Justiça restaurativa tem diversas compreensões, mas de uma forma bem sucinta, é uma perspectiva de justiça que entende a justiça enquanto valor. Ou seja, justiça não como o que é feito simplesmente pelo judiciário, pelo Ministério Público, pelo advogado, mas aquilo que satisfaz a mim e a você, pessoas reais que estamos envolvidos dentro de qualquer tipo de conflito. Então, a justiça restaurativa, ela utiliza de metodologias como essas dos grupos reflexivos, dos círculos de construção de paz, enfim, para resolver os nossos conflitos, eu e você, nós, pessoas que estamos envolvidas diretamente com a problemática, de forma que nos satisfaça diretamente. Perfeito, gostei. Gostei de aprender um pouco mais desse conceito de justiça restaurativa. Queria agradecer aos dois por terem estado conosco hoje, dizer que contem conosco em qualquer sentido, né, tanto para externar para os nossos telespectadores, levar sobre os projetos da Fundação, conhecer um pouco mais da Fundação. Quem quiser visitar, pode visitar também, é isso? Exato. Como eu coloquei, a gente está na Rua Irineu Joffre, 185, lá no centro, ali perto da João Machado, perto da Igreja de Lourdes, perto do hospital, que é o antigo Hospital Santa Paula, e agora é Frei Damião. E a gente também tem nosso site, fundação margaridaalves.org.br. As redes sociais também? E as redes sociais, estamos todas as redes sociais e nós temos nosso e-mail. Então, você pode entrar em contato, nos visitar e saber mais sobre a Fundação, está aberta a todo mundo. Perfeito. Então, vocês que estão nos acompanhando nessa entrevista, já sabem, tem e-mail, tem redes sociais, tem a própria Fundação que você pode visitar, fica muito à vontade nesse sentido. Conheçam, né, se quiser ajudar de todas as maneiras possíveis, levar mais parcerias para a Fundação, façam isso, porque quanto mais a gente trabalhar, não somente para levar esses trabalhos já realizados, mas principalmente para poder gerar mais trabalhos, gerar mais projetos, poder levar esse trabalho para outros locais, ampliar ainda mais o trabalho da Fundação. A gente agradece demais e eu queria mais uma vez agradecer aos dois. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Nós que agradecemos. E olha,